Se existe um mal que tem atravessado a história do povo de Deus, em todas as épocas, esse mal se chama hipocrisia. E isso tem se prevalecido na grande maioria entre o povo que professa ser povo de Deus, e até hoje a gente ainda consegue enxergar esse mal tão prevalecente e, diga-se de passagem, é um mal que tem sido uma ruína muito forte entre o meio do povo de Deus. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, através dessa mensagem, nesse vídeo. Eu me chamo Emanuel e nós somos do canal Missionários. E o título da mensagem de hoje é Não seja um fariseu hipócrita. Uma reflexão sobre Mateus 23. No capítulo 23 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo ele adverte o povo de um mal que assolava o povo de Deus há séculos e séculos. Esse mal, como a gente vai identificar como que o Senhor Jesus Cristo considera esse grande erro no meio do povo de Deus, a gente encontra ele de maneira bem mais expressiva aqui no capítulo 23 de Mateus. A partir do versículo 3 diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo falando para o povo, os seguidores e discípulos dele. Tudo, pois, o que vos disserem, isso era Jesus falando a respeito dos fariseus e escribas. Isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então, meus irmãos, aqui a gente nesse versículo encontra o princípio da hipocrisia, a essência da hipocrisia. E isso era o que caracterizava, infelizmente, a liderança daquele tempo, os homens que estavam responsáveis por instruir o povo e levar o povo até Deus. Mas veja que o próprio Senhor Jesus disse para o povo que o que esses homens ensinam, observar e fazer, né? Prestem atenção e pratiquem, porque eles usavam as Escrituras. Então fique com a Escritura. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem, ou seja, eles ensinam e não fazem, e não vivem, e não praticam aquilo que ensinam. Então esse é o princípio da hipocrisia. Isso era o que permeava fortemente os fariseus. O povo de Deus, eles estavam fortemente influenciados por esse mal que já assolava o povo há tanto tempo. E, consequentemente, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre eles, não tinha como não adverti-los disso. Porque ao decorrer desse estudo nós iremos identificar os males que causa essa hipocrisia. Você pode observar que, embora o Senhor Jesus Cristo dissesse que o que eles ensinam, vocês podem prestar atenção, podem atentar para isso e praticar, mas não sigam o exemplo deles, porque era um mau testemunho. No verso 4 de Mateus 23, o Senhor Jesus Cristo ele adverte o povo sobre outro grande erro que os sacerdotes, os fariseus e líderes do povo, eles cometiam. E esse erro atingia consequentemente todo o povo, toda a nação. Aqui diz o seguinte: porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Aqui a lição que a gente tira é que o povo, eles eram tratados de maneira tão rígida, porque os fariseus, os sacerdotes, eles encontraram um meio humano de tentar obedecer a Deus. Por suas próprias forças, eles tentavam obedecer à lei.
um conceito que vinha do paganismo, de que deveriam fazer algo para apaziguar a ira dos deuses, para que não sofressem as consequências e os juízos dos deuses. E, infelizmente, o povo de Deus, em certa medida, e diria em grande medida, eles foram influenciados por isso, por essa linha de raciocínio, que fortemente fazia com que esses homens eles vivessem um regime religioso tão rígido, à base de opressão e de peso na consciência, lançando sobre o povo fardos que faziam com que o povo não aguentassem viver, não viviam aquilo que estavam aprendendo por amor voluntariamente, mas por medo. Hoje, meus irmãos, que lição nós podemos tirar para nós hoje? Hoje temos corrido um grande risco, temos cometido, em muitos casos, entre nós como povo de Deus, como adventistas do sétimo dia, o erro de muitas vezes, quando atingimos um certo nível de nossa experiência cristã, quando estamos vivendo a um nível de certas práticas que aprendemos através da Bíblia e do Espírito de Profecia, nós corremos o risco de querer que aquelas pessoas com quem temos contato, elas vivam igual a nós. Elas pratiquem aquilo que a gente aprendeu igual a gente pratica. E, consequentemente, o problema é que passamos a lidar com as pessoas querendo corrigir elas, querendo fazer com que elas trilhem o mesmo trilho, elas andem no mesmo trilho que a gente, lançando sobre elas fardos, quando estamos tentando corrigi-las constantemente, estamos tentando o tempo inteiro, ou pelo menos quando possível, quando temos ocasião, quando temos oportunidade, estamos advertindo as pessoas, dizendo que aquilo que ela está fazendo é errado, dizendo que aquilo que ela está comendo é errado, que ela está vestindo é errado, soltando indireta, e consequentemente a consciência das pessoas recebe um peso, porque elas nunca acham que estão bem, sempre acham que estão erradas, sempre acham que nunca vão atingir aquele mesmo nível que aquela pessoa que vive ali criticando ela, corrigindo, apontando os erros dela. Então isso era o que os fariseus e sacerdotes faziam com o povo. Eles queriam que o povo vivesse à altura que eles viviam. Só que, na verdade, para ser mais realista, eles não viviam porque o Senhor Jesus Cristo disse que mas eles nem com seu dedo querem movê-los. A vida que eles viviam era de aparência. E, consequentemente, aquilo que eles pediam e lançavam sobre o povo, cobravam o povo. Essa ditadura de querer regir a vida do outro, de querer ditar cada passo que o povo deveria dar. Eles mesmos, nem com um dedo, eles tentavam fazer essas coisas. Ou seja, eles não se esforçavam o mínimo para fazer aquilo que eles exigiam do povo. E hoje, muitas vezes, correm no mesmo risco. E isso faz parte da hipocrisia. E temos que ter muito cuidado, meus irmãos, para não correr esse risco. Temos que prestar atenção, porque podemos estar fazendo isso no nosso lar, podemos estar fazendo isso na igreja e em qualquer outro lugar. Querendo corrigir as pessoas o tempo todo e olhando o tempo todo para os defeitos dela. E isso é um grande mal que assola nossas vidas e as consequências são muito sérias. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Os fariseus, eles não cumpriam a palavra de Deus. Eles achavam que cumpriam, porque por tentar praticar a palavra de Deus em suas próprias forças, eles tinham que inventar regra sobre regra, para tentar apaziguar a consciência deles mesmos. Eles viviam um engano, achando que estavam apaziguando Deus, que estavam sendo recomendados ao favor de Deus, que estavam agradando a Deus, sendo fiéis, quando na verdade eles estavam sendo fiéis aos próprios conceitos, à própria ideologia do que eles mesmos
achavam ser o que tinha que ser feito. Então viviam um engano e, consequentemente, enganavam os outros. Então aquele que não vive pela palavra de Deus, através da graça, pelo poder de Deus, por meio da ajuda do Espírito Santo, quando Cristo habita em seu coração, aquilo que tem aprendido, quando tenta por suas próprias forças, consequentemente não vai conseguir e vai desanimando e cada vez mais se afastando dos princípios e vivendo uma vida religiosa baseada na própria opinião, naquilo que acha que deve ser feito. Mateus 23, versículo 5, diz o seguinte: mas todas as suas obras eles fazem para ser vistos pelos homens. Este era outro grande erro que os fariseus cometiam. Eles faziam apenas para aparecer. E, de fato, eles apenas aparentavam ser piedosos, ser homens ilustres. Por serem eloquentes, por terem roupas que chamavam a atenção, aparência que chamava a atenção, o povo ignorante da realidade da palavra, até porque eles é quem tinham a autoridade de transmitir a palavra para o povo. O povão mesmo não tinha acesso às Escrituras, consequentemente eles dependiam desses homens. E eles, no seu erro, eles transmitiam uma outra realidade, que o povo achava que aquilo era que era ser servo de Deus, quando na verdade eles estavam vivendo uma ilusão. Porque eles viviam de aparência e viviam para mostrar para o povo que eles eram aquilo que Deus queria que fosse, quando na verdade eles estavam vivendo totalmente contrário. Hoje corremos o mesmo risco. Corremos o risco de viver um farisaísmo, de viver uma religião de fachada, um cristianismo de aparência. Vivendo uma aparência de piedade e negando o poder dela, o poder da piedade, o poder de Cristo na vida. Porque não buscamos a Cristo, não buscamos o Espírito Santo pela fé, por meio de oração, de jejum e de entrega, de renúncia da própria vontade, entregando a vontade a Deus, para que Deus opere em nós o querer dele e o efetuar. E a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. Mas tentamos buscar viver do nosso jeito. E, consequentemente, muitas vezes nos deparamos em contradição com a palavra. E o que vivemos? Vivemos para aparentar algo para as pessoas, porque sabemos que muitas delas estão na ignorância. E elas acham que somos cristãos, quando na verdade não somos. Estamos vivendo um farisaísmo, uma ilusão. E se é reprovado por Jesus Cristo, será que hoje ele não reprovaria a mesma coisa em nós? Será que hoje viver uma religião de fachada é aceitável a Deus? Viver uma vida para aparecer, para chamar a atenção das pessoas para si e não para Cristo, para encher o ego, para ganhar status, para ser respeitado, aplaudido e ser enaltecido pelas pessoas. Seria esse o propósito? Ou seria fazer tudo isso para Cristo, na verdade? Fazer com que Cristo fosse o propósito, Cristo fosse enaltecido e glorificado, e o homem, como disse João Batista, que o Senhor cresça e eu diminua. No versículo 12 de Mateus 23 diz o seguinte: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então aqueles que vivem para se exaltar, para serem bajulados, serem aplaudidos, aclamados, serem respeitados, embora o respeito em si não é nada errado, mas quando a pessoa busca isso de maneira forçada, querer o respeito, ela se vende. E é aqui diz que a pessoa que se exalta será humilhada. Ela será humilhada no último dia, quando for esclarecido para o mundo o caso de cada um daqueles que se perdeu. E vai ser mostrado, revelado cada intenção por trás de tudo. Porque aquelas obras que foram feitas nas trevas, elas virão à luz. E nisso, aquele que não viveu em humilhação diante de Deus, em humildade, em sinceridade e por amor a Deus, ele será humilhado naquele grande dia. E aqui diz também que é o oposto do farisaísmo.
e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E como seria isso? O que a Bíblia fala sobre essa questão de se humilhar diante de Deus? Em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 7, diz o seguinte, no versículo 5, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Você entende que a graça, ela é concedida aos humildes e não àqueles que são orgulhosos, presunçosos, soberbos, aqueles que se exaltam, que se acham superiores aos outros, que para muitas vezes chegaram a um nível seja lá onde estiver, seja num cargo, seja na vida, no status de vida que tem, muitas vezes humilham as pessoas, rebaixam as pessoas, se acham superior. E se a gente tem esse tipo de sentimento, esse tipo de atitude e comportamento, podemos saber que Deus resiste a esses e não dá graça a eles. A graça é dada àqueles que se humilham diante de Deus, que são os humildes. No verso 6 diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, Deus, vos exalte no tempo certo. Então tem um tempo, esse tempo virá, e é Deus quem vai exaltar aquele que foi humilde nessa vida. E não devemos ser nós quem devemos buscar isso de maneira forçada. No verso 7 diz assim, lançando sobre Deus, sobre Ele, todo o vosso cuidado, porque Ele cuida de vós. Então deixemos que Deus opere em nós como Ele quer. Que a obra de Deus em nossas vidas, e por nós, através de nós, e em nós, seja feita da maneira como Deus queira. E que possamos estar com o coração aberto para que essa obra seja feita de maneira tremenda. Em Mateus 23, 13, diz o seguinte, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Então veja que coisa tão séria. Eles nem mesmo trilhavam o caminho estreito e entravam pela porta estreita e nem deixavam o povo entrar. Será que é possível um homem, através de sua influência, empatar que outra pessoa herde a vida eterna? Segundo Jesus Cristo, sim, é possível. Não que você, de forma direta, vá forçar a pessoa a se perder, mas a sua conduta, o seu testemunho, que era o caso desses homens, pode levar as pessoas para o mesmo caminho que você está trilhando. E se o caminho que você está trilhando é de perdição, eles vão junto com você. Porque muitos do povo de Deus, eles têm os líderes, pregadores, pessoas que têm conhecimento, que transmitem a palavra de Deus, que aparentam ser, de fato, um servo de Deus. O povo, a grande maioria, tem eles como referência e confiam neles. Infelizmente, isso é uma realidade. Deus pede que a gente não confie no homem, porque Ele disse, maldito o homem que confia no homem. Se a pessoa é maldita em confiar no homem, imagina confiar em quem está vivendo num caminho completamente contrário à vontade de Deus. É uma maldição, meus irmãos. Porque esses homens nem deixavam o povo entrar no céu, porque eles mesmos não entravam. Então o nosso testemunho pode levar as pessoas para perto de Deus ou pode afastar. E muitas vezes a gente pensa o seguinte, minha vida não interessa a ninguém, mas na verdade interessa. Porque Deus está olhando para nós, o mundo não caído. E como diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, nós somos as cartas vivas de Jesus Cristo. As pessoas nos leem. Ele lá diz que somos lidos por todos. Nós somos a Bíblia que muitos por aí têm. E até mesmo dentro da igreja. Então que não sejamos hipócritas e fariseus como esses homens eram. Que busquemos ter consciência do tipo de vida que estamos querendo viver. Diz o Espírito de profecia, o Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos. Olha só, diz que o Senhor não opera agora
para trazer muitas pessoas. Por isso que poucos estão muitas vezes entrando entre o povo de Deus. Quando entra muito, você vê que sai rápido. Por quê? Por causa de membros da igreja que nunca foram convertidos. Existem pessoas que elas foram batizadas, mas não foram transformadas pelo Espírito. Não foram convertidas pelo Espírito. E também de outra classe. E dos que uma vez convertidos, os que já foram convertidos, porque uma vez salvo não está salvo para sempre, voltaram atrás daqueles que retrocederam, mas estão dentro da igreja. Não saíram. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam ser feita a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Então veja, esse tipo de testemunho, o mau testemunho, o viver uma hipocrisia, ele torna sem efeito a mensagem de Deus. Em Romanos 2, versículo 24, diz o seguinte: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então o nome de Deus era blasfemado entre os gentios, o povo que não fazia parte do povo de Deus, por causa do próprio povo de Deus. Eram eles quem blasfemavam o nome de Deus, por conta do mau testemunho, por não viverem à altura daquilo que professavam. Então, meus irmãos, encerramos por aqui essa parte dessa mensagem. Essa mensagem está dividida em 3 partes. E aqui a gente pôde refletir um pouco sobre a hipocrisia. Como é algo tão forte e perigoso em nossas vidas. Como tem afastado as pessoas de Deus. Como o nosso mau testemunho. Como a nossa falta de consagração e de entrega nos caminhos de Deus tem feito com que muitos que poderiam estar se aproximando de Deus, que poderiam herdar a vida eterna, se percam por nossa causa. E muitas vezes não só porque é alguma coisa que falamos, mas por atitude que tomamos e as pessoas viram. E isso fez com que elas não quisessem se aproximar de Deus, nem quisessem buscar a nossa igreja. Então que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine e que Deus nos ajude a não continuar, caso seja nossa situação, a viver uma vida que a gente entende que está em desacordo com o ideal de Deus. Embora seja uma luta, mas existe uma promessa de vitória para cada erro nosso. Deus tem poder e disposição para nos ajudar a corrigir cada erro nosso, para que possamos ter uma vida que honre e glorifique a Deus e que possa atrair as pessoas a Ele e não para os caminhos errados. Que Deus te abençoe. Esse tema continua no próximo vídeo. No próximo vídeo teremos a parte 2 e iremos nos aprofundar um pouco mais. Até a próxima!